Hello, povo. Vamos entrando aí. Me confirmem se o som tá ok, se tá tudo certinho. Que a gente vai esperar as pessoas entrarem e já vamos começar o conteúdo, tá, gente? Dá uma seguradinha aí, só um minutinho. Geralmente eu entro uns minutinhos antes para esperar o pessoal entrar, mas hoje não deu. Tô aqui suando na correria. Mas tudo certo. Vou colocar o primeiro slide aqui, gente. Colocando o primeiro slide aqui. Então tá aqui o tema da nossa live de hoje, que vai ser sobre o planejamento do quarto do bebê, começando do zero. Desculpa. Júlia, tô grávida, preciso planejar o quarto do meu bebê, tá vazio, não tem nada. Me explique o que eu vou fazer para começar o planejamento desse quarto. Planejamento e também a execução, né? Não adianta nada planejar e não executar. Então, nessa aula eu vou falar para vocês os passos para primeiro planejar e depois fazer a execução aí do quartinho do bebê. Muita gente tem dúvida em relação a isso, porque não sabe que móveis colocar, não sabe o que fazer primeiro, acabam se atropelando. Acaba, às vezes, quando descobre a gravidez, comprando coisas que depois vai descobrir que não era o ideal, ou coisas que não combinam entre si, ou vai lá e pinta a parede do quarto e depois percebe que não é nada daquilo que queria fazer. Então, a gente precisa ter um planejamento para poder o resultado final ser bacana. Porque se você vai fazendo assim de qualquer jeito, é claro que lá no final alguma coisa não vai se encaixar. Deixa eu mudar o slide aqui. Então, gente, o óbvio também precisa ser dito, tá? Eu sei porque eu trabalhei, tive loja de bebê por muitos anos e eu via muita gente chegando na loja para efetivamente comprar os móveis do bebê e não tinha medida do quarto. Não tinha como saber se aquele móvel que a pessoa estava vendo ia dar certo no quarto do bebê. Então, antes de qualquer coisa, você precisa tirar as medidas do ambiente, anotar. Nunca saiam de casa sem as medidas, porque qualquer coisa que vocês forem comprar, vocês vão ter que conferir as medidas do quarto, né? Medida de cada parede, onde vai a janela, onde vai a porta, para vocês poderem planejar esse quarto da forma correta. Tinha clientes que chegavam para comprar papel de parede, que é vendido por rolo, né? Então você tem que saber quantos metros quadrados, sem a medida da parede, né? Então, assim, por isso que eu aprendi, foi nesse momento da minha vida que eu aprendi que o óbvio e o básico também precisa ser dito, ok, gente? Então, primeira coisa, treina papel, caneta na mão, faz o desenho do quarto e não tire isso da bolsa ou do seu celular, porque isso vai ser muito importante. Às vezes você nem tá planejando, mas você tá lá no shopping, tá vendo alguma coisa, viu alguma coisa que te chamou a atenção, puxa, mas tô sem as medidas do quarto aqui para ver se isso vai dar bom ou não. Então, sempre tenha as medidas do quarto junto com você, ok? Isso é o básico do básico do básico. Vamos para o próximo slide. Depois que você já tirou as medidas do quarto, aí você vai ter condições de fazer a definição do layout. O que é a definição do layout? É escolher em qual posição vai cada móvel. Mais do que isso também, é você descobrir o que cabe no quarto do seu filho. Porque tem muita gente que fala, eu vou colocar um berço, uma cômoda, um roupeiro, uma poltrona, uma mesa, uma cama. E depois, quando vai colocar no papel, cai na real que aquilo tudo não cabe no quarto, né? Então, você precisa tirar as medidas e começar a pensar na disposição dos móveis. É uma pergunta que eu recebo muito, Júlia, como é a disposição ideal dos móveis? Gente, não existe disposição ideal, até porque cada ambiente, cada layout tem suas características únicas. É a mesma coisa que você falar como tem que ser o layout de uma sala. A única coisa óbvia que a gente sabe é que o sofá tem que ficar de frente para a televisão. Agora, se vai na parede esquerda, direita, isso aí não tem uma regra, tá? Tudo vai depender do ambiente.
O que eu sempre falo para observar. A primeira coisa é evitar que o berço fique debaixo da janela. Então, por motivos de segurança, tá? Mas também não é uma coisa proibida. Em alguns casos, o berço vai ter que ficar debaixo da janela e você tem que redobrar a segurança, tá? Mas de preferência, eu prefiro que não fique debaixo da janela. E outra coisa importante também é a posição do ar-condicionado, tá? Se você tem um ar-condicionado nessa parede aqui, você evita de colocar o berço na parede logo em frente ao ar-condicionado. Por quê? Porque o ar-condicionado joga o ar para frente, né? Ele não joga o ar para baixo, ele joga o ar para frente na diagonal. Então, se o berço está alinhado com o aparelho de ar-condicionado na parede oposta, o ar gelado vai cair diretamente em cima do berço. O que você pode fazer é deslocar um pouco o berço para não ficar alinhado com o ar-condicionado. Mas o ideal mesmo é que o berço não fique na parede oposta ao ar-condicionado. Se você conseguir deslocar o ar ou o berço para outra parede, é o ideal, tá, gente? Pode usar ar-condicionado para bebê recém-nascido? Pode, mas você tem que manter uma temperatura ok, você não pode gelar o bebê, né? Então, temos que prestar atenção nisso quando formos definir o layout. Uma dica bacana, gente, assim, ó. Aproveitamento de parede, tá? Se você tem uma parede de 2 metros para colocar o guarda-roupa e você colocar um guarda-roupa de 1,5 metro, aquele meio metro de parede, o que você faz com meio metro? Você não consegue fazer nada com meio metro, né? Não dá para colocar uma poltrona, não dá para colocar uma estante, não dá para colocar o berço, não dá para colocar nada. Então você perdeu meio metro de parede, né? Então, assim, o ideal é você fazer o aproveitamento máximo que você conseguir do espaço do quarto, né? Espaço vale ouro, principalmente se o quarto for pequeno. Então, você tem que fazer esse quebra-cabeça para que o aproveitamento se dê da melhor forma. Eu gosto, se possível, de colocar o berço de frente para a porta, como é o caso desse desenho aqui. Você abre a porta e já vê o bebê no berço, né? Mas não é uma regra, tá, gente? São dicas, são ideias que eu particularmente gosto, mas não são regras, até porque em muitos casos não vai ser possível seguir essas regras. Vou colocar o próximo aqui. Então, depois que você definiu o layout, o berço vai ficar aqui, né? A cômoda vai ficar lá. Você vai ver o que vai caber nesse quarto. Júlia, no meu quarto não cabe muita coisa. E agora, o que eu vou deixar de fora? Será que eu deixo a cama de fora? Será que eu não compro roupeiro? Será que eu não compro poltrona? Então, gente, vamos lá. Eu vou falar para vocês agora qual é a minha lista de prioridade para os móveis do quarto do bebê. Minha que eu digo é que eu acho que é para a maioria das pessoas, tá? Primeiro, berço, local onde o bebê vai dormir. Mesmo que ele não durma no berço nos primeiros meses, eu acho ideal já ter o berço e já colocar o bebê para fazer as sonecas, pelo menos de dia, se possível, para ele já ir acostumando com o berço. Segundo lugar, na ordem de importância, poltrona de amamentação. Júlia, mas a poltrona de amamentação vem antes mesmo da cômoda e antes mesmo do roupeiro? Sim, com certeza, tá? A poltrona de amamentação é extremamente importante no quarto do seu filho e diz respeito ao seu conforto, à sua ergonomia e à amamentação, que é algo muito precioso, né, para a maioria das mães. Então, sim, a poltrona de amamentação, uma boa poltrona de amamentação é extremamente importante. Terceiro lugar vem a cômoda. Por que cômoda vem na frente do roupeiro? Porque a cômoda tem a função de trocador. Além de ter os gaveteiros, ela tem o trocador, que você vai trocar o bebê em cima. Então, por isso que entre trocador e roupeiro, eu sempre prefiro, entre cômoda e roupeiro, eu sempre vou preferir a cômoda, ok? A mais espaçosa que puder. Como eu falei, se você tem um espaço para uma cômoda de 1,30, você não vai comprar uma cômoda de 90 centímetros, porque todo espaço pode ser utilizado, todo espaço é útil. Quarto lugar vem o roupeiro. Se você tem espaço para ter um roupeiro, bacana, mas não é de primeira necessidade. E em quinto lugar vem a cama.
a cama da babá, né? Que se chama, mas que não necessariamente é da babá. Mas a cama é o último item. Por quê? Porque a cama, ao contrário do que muita gente pensa, a cama é feita para dormir, né, gente? Então, muita gente tem o seguinte pensamento. Eu vou colocar uma cama, porque eu posso, né? Pode vir uma visita para dormir, ou eu posso dormir no quarto para ficar de olho no bebê. E também serve para amamentar. Mas esse pensamento é totalmente equivocado, tá? Amamentar na cama não dá certo. Principalmente numa cama de babá, que é uma cama profunda. Você vai usar essa cama como se fosse um sofá, certo? Então imagina, essa cama tem 90 centímetros de profundidade. Você vai ficar praticamente deitado na cama. Você não vai ter apoio para os braços, igual você tem numa poltrona. Ó, caso não tenha percebido, eu sempre faço as lives aqui na minha poltrona de amamentação, que eu ainda tenho. Então, de forma alguma, a cama da babá vai substituir a poltrona, tá? Então, vamos lá, repetindo para quem entrou agora. Quais os móveis na ordem de importância para o quarto do bebê? Número 1, berço. Número 2, poltrona de amamentação. De amamentação, tá? Tem que ser uma poltrona boa, não qualquer uma. Terceiro, cômoda. Quarto, roupeiro. Quinto, cama. Ok? A maioria das camas, elas são mais para bonito do que para utilidade, tá? Mas, enfim, se você quiser colocar, coloque desde que não atrapalhe o restante dos itens. Gente, vocês podem ir mandando dúvidas, tá? Aqui no chat, que conforme eu conseguir, eu vou lendo dúvidas ou comentários, enfim. Vou mudar o slide aqui. Então, tá. Você já mediu, você já fez um esboço de como vai ser a divisão, né, dos móveis. Você já viu o que vai caber nesse quarto, já decidiu o que você vai colocar. E aí você vai começar a pensar no design do quarto, né? Que estilo que eu vou fazer esse quarto? Porque você quer ter um quarto prático, você quer ter um quarto bonito também, né? Aqui nós trabalhamos com as duas coisas ao mesmo tempo. Não trabalhamos só com praticidade nem só com beleza. As duas coisas têm que andar juntas. Então, qual é o estilo que você vai fazer esse quarto? Se você vai usar o estilo clássico, que é esse que tá aqui, ou o estilo moderno, que é esse que tá aqui. E qual é a diferença dos dois estilos? Na foto dá pra ver bem, mas eu vou explicar para quem é totalmente leigo. O estilo clássico, você tem bordas mais arredondadas, madeira mais trabalhada, você tem a palha, você tem um entalhe na madeira, você tem um móvel muito mais detalhado do que o estilo moderno, que é esse aqui embaixo, que tem linhas retas. Muito desses pezinhos estilo palito são móveis mais clean, móveis que têm menos detalhes, ok? Então, você vai ter que optar por um ou por outro, porque fazer mistureba é para profissional, gente. Misturar estilo sem ter conhecimento pleno vai dar errado, tá? Então, assim, vou ser bem sincera com vocês. Júlia, quero um quarto econômico, prático, versátil, vai no moderno. Júlia, eu tenho aquele sonho, né, de ser mãe de um príncipe, de uma princesa, eu acho maravilhoso, aquele quarto rebuscado, é um quarto mais detalhado, é o meu sonho. Beleza, vai no clássico, só que o clássico é mais caro, tá bem? Tanto o mobiliário, quanto a decoração, quanto... Tudo que vai no estilo clássico é mais caro do que do estilo moderno. Por quê? Porque o clássico, gente, imagina aqueles palácios que tem, por exemplo, lá na França, né? Aqueles palácios que é tudo dourado por dentro. Tem aqui no Brasil também, né? Mas vamos pegar lá na Europa, né? Que é o berço. Pega aquele estilo. Então, assim, o clássico, ele tem no seu DNA uma ostentação, né? Uma ostentação do luxo, da riqueza. Então, se você vai trabalhar dentro do estilo clássico, querendo ou não, né? Em devidas proporções, você também vai trabalhar um pouco com essa ostentação de detalhes, de riqueza de materiais, né? Você vai precisar de um tecido mais nobre, você vai fazer uma execução mais nobre, você vai ter itens que são mais caros realmente, além de serem mais itens. O moderno, você consegue comprar os móveis mais barato, o enxoval você pode colocar um rolinho mais simples, você não tem essa questão da ostentação, né? Você coloca algo mais simples, mais básico e tá tudo certo. Então vamos lá, vou trocar o slide. O próximo passo, depois que você escolheu o estilo que você vai trabalhar, você vai pra parte... Não, peraí, gente, eu acho que tá...
Pera aí, eu escolhi o slide errado. Pera lá. Aqui, ó. Depois que você escolher o estilo que você vai trabalhar, você vai definir o tema do quarto ou a paleta de cores, tá? Não é obrigatório o quarto do bebê ter tema, mas se você quiser, você pode fazer com um tema. Qual é a ideia do tema? É te dar um norte e te dar também uma paleta de cores. Por quê? Vamos supor, Júlia, eu vou trabalhar com o tema safari. Quais são as cores do safari? Aqui a gente tem até uma paleta aqui, brown safari, que é safari marrom, né? Mas quais são as cores originais do safari, quando você pensa em safari? Marrom, verde, bege. Basicamente, você vai trabalhar com essas cores, um pouco de amarelo, trazer um pouco do colorido dos bichos. Então, esse vai ser o seu norte, essa vai ser a sua paleta de cores. Se você vai fazer um quarto de safari, ele não vai ter azul, ele não vai ter rosa, ele não vai ter vermelho, entendeu? Porque não casa. A ideia do tema é te dar esse norte, e se você não quiser trabalhar o tema, você escolhe somente a paleta de cores. E siga, né, essa paleta de cores. Você pode usar o Pinterest, que é um aplicativo muito legal para pesquisar imagens. Lá você consegue pesquisar paleta de cores de diversos tons diferentes. Então vamos supor que você vai fazer um quarto em tons com uma paleta de rosa com cinza. Então você pega aquela paleta e você siga aquela paleta. Por quê? Júlia, eu vou fazer um quarto rosa. Então se o quarto é com rosa, eu vou comprando tudo que eu vejo de rosa. Não vai dar certo, tá? Porque existem vários tons dentro da mesma cor. Você tem um rosa que é mais chiclete, você tem um rosa que é mais pink, você tem um rosa que é mais salmão. Se você não tem uma paleta de cores definida para comparar e falar, não, esse rosa tá aqui na minha paleta e vai ficar bom com essa mistura que eu vou fazendo, vai dar errado, tá? Porque tons da mesma cor também descombinam, tá? Então você fazer um quarto em rosa com vários tons de rosa não necessariamente vai ficar bom, muito pelo contrário, tem tudo para ficar ruim, ok? Então a paleta de cores é o que vai atestar para você, ó. Se ficou bom aqui na paleta, vai ficar bom no meu quarto. Só que se você fugir daquilo que tá na paleta, o resultado também vai ser diferente daquilo que você tá vendo. Vou trocar o slide aqui. E aí você vai efetivamente, depois que você escolheu o estilo, você escolheu o tema ou paleta de cores, você vai efetivamente fazer a compra dos seus móveis, tá? O ideal é que a compra dos móveis seja no 5º mês de gestação. Por que no 5º mês? Porque muitas vezes os móveis demoram para vir e depois que os móveis estiverem montados é que você vai dar continuidade para o quarto, porque às vezes a gente não consegue fazer todas as compras simultaneamente, né? Muitas mães têm aquela coisa de dizer, não, eu quero ver montado para depois continuar a ter ideias. Então, por isso que o 5º mês é o mês ideal para você fazer a compra dos móveis, tá? Não recomendo fazer muito antes disso, porque eu acho que não tem necessidade. E depois disso, vai ficar muito apertado para você conseguir depois finalizar o quarto em tempo hábil, ok? E aí você foi lá, fez a compra dos móveis, você não vai vir com os móveis no porta-mala do carro para casa, diferente do que muitas pessoas pensam. A maioria das lojas tem um prazo para poder entregar e montar. E quanto mais alto o padrão for os móveis e for a loja, menor a probabilidade de ter a pronta entrega, ok? Então, se você vai comprar numa loja aí mais bacana da sua cidade ou até pela internet, a maioria dessas lojas só trabalha sob encomenda. Quer dizer, elas não têm estoque. Elas têm o showroom, você vai lá, eu quero esse berço, essa cômoda, essa poltrona, elas vão encomendar na fábrica e vai vir especialmente aquele móvel para você que você encomendou. E é por isso que demora, ok? E aí o que você vai ter que resolver? Você vai ter que ver pintura, papel de parede, adesivo. Quer dizer, você vai ter que fazer a moldura do quarto. O que é a moldura do quarto? São as paredes. Porque as paredes, elas são super importantes no resultado final e eu recomendo que elas sejam a primeira coisa a ser mexida no quarto. Porque se você
compra, por exemplo, móveis coloridos, vamos supor, Júlia, eu comprei os móveis azuis, você não vai pintar a parede de azul, né? Então, dependendo daquilo que você vai fazer na parede, depois também você vai ver o que você vai fazer no enxoval. Então, você precisa ter um equilíbrio, né? Aqui eu coloquei uma pintura bem delicada na parede, né? Nessa imagem aqui. Então, de repente, no enxoval, eu posso colocar um pouco mais de cor. Então, por isso que você tem que pensar no projeto como um todo. E não simplesmente ir fazendo e depois vendo o que deu, né? Então, antes dos móveis chegarem, antes dos móveis serem montados, você vai trabalhar as paredes do quarto. Você vai botar papel de parede, você vai pintar, você vai fazer uma pintura artística, você vai botar um adesivo, enfim, você vai fazer o que você quiser, mas você vai deixar prontinho aquela moldura do quarto para depois poder receber os móveis e os outros itens. Eu vejo muita gente deixando a parede por último. Gente, isso é errado, tá? Não tem como. Depois fica muito ruim de você trabalhar dentro do quarto com os móveis montados. Sem contar que para você fazer a compra do tapete, do enxoval, você precisa ter a parede já feita, né? Porque você precisa equilibrar as cores e a decoração com aquilo que você já fez na parede, ok? Vou mudar o slide aqui. Aqui. Depois disso, né, móveis comprados, paredes pintadas, paredes adesivadas, enfim, você vai fazer a compra do enxoval do berço, se tiver enxoval do berço nesse quarto, da cortina e dos quadrinhos, que o ideal que seja até 6 meses de gestação. Por que 6 meses? Muitos enxovais também são feitos sob encomenda. Muitos chegam a pedir até 60 dias para entrega. Por quê? Porque são produtos artesanais, muitas vezes é um ateliê pequeno, uma costureira, alguém que faz, então demora realmente para conseguir fazer. Muitas mães, como está na foto aqui, gostam de personalizar os itens, então claro que aquele produto vai ter que ser feito especialmente para você. E depois que você já fez as paredes do quarto, aí que você vai ver assim, eu vou colocar mais cor no enxoval, ou eu fiz a parede colorida, eu vou fazer um enxoval todo branco, né? Ou se você não vai usar o enxoval, o kit de berço, a mesma coisa se aplica para a compra do lençol, para comprar a saia do berço, para você comprar a cortina, lembrando que a cortina do quarto do bebê é super importante, a cortina tem que estar pronta, né, para o bebê poder usar o quarto, tem que ser uma cortina que bloqueia bem a iluminação, não adianta você colocar uma cortina de linho de voal sem um blackout por baixo, porque essa claridade vai atrapalhar o bebê, tanto na soneca do dia quanto no despertar de manhã, né? Por exemplo, tá amanhecendo 5h30 da manhã aqui agora. Como é que você quer que o seu bebê faça um sono mais prolongado se 5h30 da manhã tem claridade na cara do bebê, né? Então, o ideal é que a cortina seja o mais fosca possível, né? Que não passe claridade, ok? Lembrando também, gente, mais um detalhe. Cortina sempre até o chão, tá? Nunca façam cortina até a metade da parede. É muito feio, é uma gafe do design, cortina até a metade da parede. Se você não puder fazer até o chão, você coloca só uma persiana ou um painel rolô, tá? Cortina até a metade da parede, proibido, vai estragar todo o quarto. Você pode fazer um quarto de ouro se você colocar uma cortina meia parede, foi tudo por água abaixo, não adiantou nada, ok? Então aí você pode já mandar fazer, se você for mandar fazer pano de boca, toalha de banho, você vai comprando a parte do enxoval, né? Lembrando que os móveis já estão encomendados, já tá tudo sob controle. Vamos pro próximo passo aqui. E aqui a gente tem o último item a ser escolhido no quarto do bebê, que é o tapete. Por que, Júlia, que ele é o último item a ser escolhido? Gente, é o seguinte, o tapete, ele precisa ter uma proporção de tamanho, tanto de acordo com o ambiente em que ele está, quanto o móvel que ele está acompanhando. Vou dar um exemplo, tá? Esse tapete aqui, ele é um tapete grande,
que está num quarto também grande. Vocês estão vendo que ele está abraçando todos os móveis que tem no quarto. Precisa ser assim? Não, tá? Você pode, por exemplo, optar por um tapete que acompanhe a largura da cômoda. Se a cômoda tem 1,20, você vai fazer o tapete ali com 1,20, 1,30, enfim, que fique proporcional ao tamanho da cômoda. Se a poltrona tem 70 centímetros de largura e você quer botar um tapete redondo embaixo da poltrona, se a poltrona tem 70, você vai fazer o tapete aí de mais ou menos 90, 1 metro de diâmetro, um pouquinho maior do que a poltrona, tá? Então tem que fazer sentido, tá? Você não vai pegar um quarto desse tamanho que tem aqui, por exemplo, e colocar um tapetinho desse tamanho lá no meio, que vai parecer um capacho daqueles de botar na porta de entrada da sua casa, tá? Então isso tem que ser proporcional. E por que você vai deixar por último? Porque você vai justamente analisar, depois dos móveis montados, do quarto pronto, onde exatamente vai o tapete. Porque você não adianta botar um tapete redondo no lugar que pede um tapete retangular, ou um tapete retangular debaixo de uma poltrona que pede um tapete redondo. Então você precisa ter a noção do ambiente como um todo. Segundo ponto também, fiz o quarto, achei que tem bastante cor, tá legal, tá equilibrado. Vou colocar um tapete totalmente neutro. O tapete está ali para a função de aquecer o ambiente, de deixar mais confortável. Ele não vai chamar atenção. Ou fiz o quarto e achei que ele ficou assim bem clean, talvez até um pouquinho sem graça. Poderia ter assim alguma coisinha a mais. Então eu vou deixar esse tchan para o tapete, né? Então por isso que o tapete em qualquer ambiente da sua casa ele será o último a entrar, porque é ele que vai muitas vezes fazer a ligação entre uma coisa e outra, tá? Júlia, tem uma regra para tamanho de tapete, formato de tapete? Não, gente, não tem regra, mas como eu falei, precisa usar o bom senso, tá? Você consegue olhar e identificar quando você vê que o tapete está muito pequeno, fica muito feio, ok? Então você precisa ter uma noção básica que ele precisa acompanhar o móvel, tá? Vou colocar um tapete na frente do berço. Se o berço tem 1,40, o tapete tem que ter mais ou menos 1,40. Você não vai botar um tapete de 60 centímetros que vai ficar cotoquinho desse tamanho assim, com o berço dessa largura assim, entendeu? Você tem que ter um pouco de noção. Se você for fazer um tapete que pega quase que o ambiente inteiro, aí sim você vai ter que fazer um tapete super grande. Se não, você não precisa fazer um tapete grande só porque o ambiente é grande. Mas o tapete tem que ser coerente com o móvel que está junto dele, que está perto dele, ok? Outra coisa que me perguntam muito sobre tapete, qual o material, né, para botar no quarto do bebê? Esse tapete aqui da foto, por exemplo, é um tapete de nylon. Ele é um tapete, inclusive, personalizável, tanto em tamanho, quanto em formato, quanto em estampa. Você pode mandar fazer de bolinha, liso, de lista, de coração, até com o nome do seu filho, se você quiser. E eu gosto muito também dos tapetes de algodão, tá? Só que é o seguinte, esse tapete de nylon, ele se mantém muito mais tempo limpo, porque não absorve tanta sujeira. Então, se for um tapete grandão, eu gosto de fazer de nylon, porque ele não suja tanto. Se for um tapete pequeno, eu gosto de algodão, porque aí você pode lavar na sua própria máquina de lavar roupa. Então, se for um tapete de algodão grandão, como o algodão suja fácil, e como ele é grande, você não vai conseguir lavar na máquina de lavar, aí não faz tanto sentido, tá? Então, a resposta, como a maioria das coisas, é depende. O que é bom, né, para uma situação, às vezes não é tão boa para uma outra situação. Tudo vai depender. Vou mudar o slide aqui. Na verdade, vou para o último slide. Gente, sobre prazos, tá? Muitos prazos chegam a até 120 dias, de acordo com a fábrica e o período do ano. Atenção redobrada se o seu bebê vai nascer no início do ano, janeiro, fevereiro, devido às férias coletivas das fábricas. Então, vou explicar um pouquinho como é que funciona, tá? Tenho propriedade para falar porque trabalho numa fábrica de móveis e já tive loja para bebê. Então, o que acontece? Quando chega essa época, por exemplo, novembro, as fábricas param de aceitar encomendas
para entregar ainda esse ano, porque não vai dar tempo de produzir, despachar e a loja poder receber. Então, por exemplo, se eu for comprar hoje uma poltrona da Abstrato numa loja, eu não vou mais receber esse ano, a não ser que a loja tenha pronta entrega, tá? A encomenda não será mais para esse ano. E aí eu vou receber quando? Eu vou receber em janeiro do ano que vem, sendo que as fábricas, imensa maioria das indústrias, tem férias coletivas no final do ano. Então, trabalho ali até dia 20 de dezembro e inicia geralmente ali por volta do dia 10 de janeiro. Então, fica praticamente 20 dias parado, né? Então, esse prazo aumenta. E aí, depois que vem das férias coletivas, começa a colocar em dia os pedidos. Então, assim, de novembro a fevereiro, os prazos ficam um pouco bagunçados. E isso é com todas as empresas que eu conheço, de móveis, tá? E até de enxovais, enfim. Tudo que é fabricado sob encomenda para você, acontece isso. Então, se você vai ter bebê em janeiro e você ainda não foi ver os móveis, as coisas para o bebê, corra, tá? Porque muitas vezes as pessoas não têm noção que as coisas funcionam desse jeito e acham que vão hoje na loja escolher e semana que vem vai estar vindo montar já na sua casa, tá? E não é assim que funciona, principalmente para móveis, enxovais de padrão médio a alto, tá? Porque o padrão mais popular, geralmente as lojas só trabalham com pronta entrega, compram em grande quantidade. E a linha média alta, ao contrário, as lojas não têm estoque, vão encomendar especialmente a peça para você. Então, atenção redobrada. Quem aí, manda para mim quem vai ter bebê aí em janeiro, fevereiro, me conta se teve alguma dificuldade em encomendar os móveis, né? Como é que vai vir, como é que vai ser montado, porque às vezes é uma grande surpresa para as mães nessa época do ano. Então, gente, esses foram os passos para montar o quarto do bebê. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandando aí no chat, tá? Vamos relembrar aqui para quem entrou agora. Primeiro passo, tirar as medidas do quarto, andar sempre com essas medidas na bolsa. Segundo passo é analisar o layout do quarto, né? Onde vai cada móvel e ver também o que vai caber nesse quarto, porque às vezes não dá para colocar tudo o que você gostaria. Terceiro, organizar as prioridades dos móveis, tá? Isso é muito importante. Prioridades. Em primeiro lugar, um berço. Segundo lugar, uma poltrona. Terceiro lugar, uma cômoda. Em quarto lugar, um roupeiro. E em quinto lugar, uma cama. Depois disso, você vai analisar qual estilo você vai trabalhar. Se é o estilo clássico ou se é o estilo moderno. Tudo que você for fazer vai ter que seguir esses estilos. Você tem que definir antes de fazer as compras, porque tudo que você comprar tem que seguir o mesmo padrão para dar certo no final. Depois você vai fazer a compra dos seus móveis. Depois você vai organizar as paredes do quarto, botar um papel de parede, uma pintura, um adesivo. Depois você vai resolver também a cortina, o enxoval, você vai comprar tudo, encomendar de acordo com aquele estilo que você escolheu lá atrás. Se você comprou um berço no estilo clássico, você vai encomendar um enxoval também no estilo mais clássico. Se você encomendou um berço mais moderno, o seu enxoval também pode seguir o estilo mais moderno. Depois, por último, você vai colocar o tapete. Por que o tapete vai por último? Porque você precisa ver o quarto pronto para poder decidir o tamanho, o formato e a cor do tapete. Então, resumindo, é isso. Ó, a Liliane mandou janeiro, o bebê dela é para janeiro. Tô desesperada para organizar tudo mais rápido. Sim, gente, lembrando que dezembro é um mês que termina pela metade, porque a galera sai de férias coletivas, né? E janeiro também começa pela metade. Então, assim, é um mês que a grávida perde nos preparativos e que tem que ser considerado, né? Tem que ser reduzido aí do prazo que você precisa para organizar o quarto do bebê. Então é isso, gente. Obrigada pela companhia, ficamos por aqui. A live de hoje foi rápida e objetiva. Espero que tenha ajudado vocês a organizar aí o quarto do bebê de vocês. Um abraço e até segunda, onde teremos a próxima aula.